Bom dia. Boa noite, meus irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos todos bem? Graças a Deus. Mais uma vez, estamos aqui para estudar mais uma semana, né? Uma semana abençoada. Que Jesus nos envie seus bons espíritos para nos inspirarem nos trabalhos de hoje e que possamos juntinhos começar o nosso estudo. Hoje nós vamos estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, da coleção Fonte Viva, um dos 5 da coleção Fonte Viva. E a questão, o estudo, se denomina Que buscais? E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? João 1:38. A vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Ou seja, nós temos várias encarnações, todas são importantes na nossa existência eterna, nossa existência imortal. Porém, aquela existência onde é aberto para nós, é vislumbrado em nós a virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus, é aquela aquisição de valores religiosos. Essa é a mais importante, porque nós estamos trabalhando, aprendendo a trabalhar a nossa alma. Porque muitas encarnações se apresentam para nós, onde nós vamos desenvolvendo dons, aptidões, mas quando a gente começa a trabalhar para a nossa própria alma, aí nós estamos numa encarnação em que é muito importante a gente dar muita atenção a esse aprendizado, porque é ele que vai nos levar à iluminação definitiva da nossa alma para Deus. Prosseguindo com Emmanuel. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Ou seja, no momento supremo de elevar a nossa alma para Deus, de aprender a grandiosidade da alma para um ser que está crescendo, está levando mais luz para a sua existência. Nesse momento, nós, homens, muitas vezes, pegamos e colocamos as nossas viciações dentro deste momento e fazemos essa viciação de sentimentos no jogo inferior de interesses egoísticos, no momento mesmo em que deveríamos estar trabalhando para a grandiosidade da nossa alma. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Os templos de pedra, todos entram, muitos entram, tem a porta larga. No entanto, nem todos que ali estão buscando o engrandecimento da sua alma. A maioria acredito que sim, mas nem todos. Por isso é que Emmanuel nos traz essa lição, nos alertando para essa gravidade. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar
problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. O Cristo entre nós ensinou e exemplificou. E em nenhum momento o Mestre nos ensinou a subornar as forças superiores. Nosso Pai Celestial, os amigos espirituais, Ele próprio, nunca Ele nos ensinou isso. Em nenhum momento nós vimos Jesus instigando, levando os outros, os irmãos, os seus devotos, a buscarem, a procurarem o entendimento das coisas de Deus na casa de Deus, ou seja, nos templos de pedra, com promessas injustificáveis e votos absurdos. Nunca Jesus acolheu isso. Nunca ele ensinou isso, nunca ele exemplificou isso. Se ele não ensinou e nem exemplificou, não é viável. Não é para ser feito. Está sendo feito indevidamente. E muito pior ainda é quando muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências, ou seja, eles, ou eu, ou quem quer que seja esteja usando essa força que acha que é subornável, ele simplesmente faz das coisas de Deus coisas maléficas. E as coisas de Deus são todas voltadas para o bem. Ainda há outros, diz Emmanuel, que se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Por isso, nós encontramos muito acertadamente no Evangelho segundo o Espiritismo, na passagem do capítulo 21, em que nós encontramos haverá falsos cristos e falsos profetas. Nessa passagem, nesse capítulo, encontramos o destaque de caracteres do verdadeiro profeta. E diz Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e Messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos
homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. E diz muito mais, Emmanuel, mas não podemos, Kardec, mas temos que voltar a Emmanuel para concluir o nosso estudo de hoje, sabendo, portanto, de que aquele que vai para a casa de estudo, os templos de pedra, para usar, como diz Emmanuel, desculpe, meus irmãos, eu botei na lição errada. Os homens estendendo no departamento divino a sua viciação de sentimentos. Entram nas casas de pedra, ou seja, nos templos de pedra, para usar a viciação dos seus sentimentos. Muitos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, diz Emmanuel, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Ou seja, o templo onde se espera ou deveria ser para buscar a melhoria da nossa alma imortal, nos livrarmos das viciações, dos nossos defeitos, das nossas más tendências. Esses templos de Deus, pelo menos erguidos com esse objetivo, irmãos há que para lá se encaminham com o objetivo de buscar coisas materiais, ou pior que coisas materiais, coisas que venham fazer mal a outros, prejudicar os semelhantes, buscar o mal, quando a casa de Deus é para o bem, é para o amor, é para a fraternidade. Mas existem os falsos espíritas, os falsos profetas, não falsos espíritas que nós não podemos só selecionar. Existem também os falsos espíritas, mas existem os falsos profetas, os falsos religiosos em qualquer religião. Inclusive entre encarnados e desencarnados. Kardec seleciona muito bem nesse capítulo sobre isso. Os desencarnados continuam com suas viciações, com seu hábito de pedir, de levar para frente as suas más tendências, quando a encarnação é para que nós possamos vencer as nossas más tendências, aprender o que é bom, belo, útil, para ensinarmos aos nossos irmãos, para trocar experiências menos ruins, boas. As experiências nefastas têm que ser afastadas. Temos que trocar experiências saudáveis com os nossos irmãos. Ensinar, se pudermos já ensinar, aos nossos irmãos aquilo que faz bem à nossa alma, aquilo que nos faz sentir perto de Deus. E quando nós nos sentimos bem, temos vontade de distribuir com os nossos irmãos essa sensação de leveza, de sentimento bom que inunda toda a nossa alma. Portanto, quando nós vamos a uma casa, a um templo de pedra, porque orar, nós podemos orar em todos os lugares. Em nossa casa, em nosso quarto. Jesus disse, tranca a sua porta, se houver outras pessoas na sua casa, e ora em secreto ao teu Pai, que tudo vê, ao nosso Pai que tudo vê, que tudo escuta, que tudo nos dá.
Portanto, os templos que existem são para o homem melhorar a sua alma que Deus quer que nós possamos levá-la sempre a bom êxito, em crescimento permanente. Portanto, Emmanuel encerra a lição dizendo: esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou, e não ensinou nada que pudéssemos fazer para prejudicar ninguém. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Está lá a cruz do Calvário mostrando que Jesus se entregou até o fim pelo amor de nós mesmos, para que nós pudéssemos aprender com Ele a elevar a nossa alma. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Se nós não obedecermos aos desígnios supremos, nós acabaremos prisioneiros de nós mesmos, porque muitos de nós somos prisioneiros de nós mesmos, dos nossos vícios, das nossas más tendências, dos nossos erros. Quantos de nós erramos de tal maneira que perdemos até a liberdade material? O nosso espírito pode estar preso mesmo com a liberdade material assegurada. O nosso espírito não está livre, pode estar preso. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Sempre será prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos, ou seja, na entrada de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? É isto, meus irmãos. Jesus se coloca à porta de todos os templos do mundo, aguardando os filhos, os irmãos, filhos de Deus, que somos todos nós, que para lá se dirigem para o aprendizado do crescimento espiritual. E, no entanto, ele identifica que muitos desses irmãos para lá se dirigem buscando coisas negativas, subornar a vontade divina. Isso é inacreditável, mas acontece muito. Em nome de Jesus, vamos lutar para ajudar os nossos irmãos que ainda fazem isso a largar esse vício. Nós temos esse compromisso com o nosso Pai, de ajudar os nossos irmãos que estão no caminho errado. Que Jesus sempre nos inspire a palavra certa no momento oportuno. Que nós possamos ajudar, servir e amar sempre. Porque Jesus, estando lá, ninguém ouvide, diz Emmanuel, a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Meus irmãos, vamos buscar o amor para todos nós, em nome de Jesus. Assim seja, meu Pai. Obrigada, meus irmãos. Obrigada, Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser.